Quero apresentar aqui 2 livros do Departamento Audiovisual da Canção Nova e que são de consagrados da Canção Nova. Um deles é esse aqui, Levanta-te e Anda, do meu querido Emanuel Stênio. É um grande consagrado da Canção Nova, um jovem, né, que não larga do meu pé. Toda hora está perguntando para mim alguma coisa de teologia, mas eu gosto disso, esses meninos que querem aprender, né? E tem alguns que querem quase que tirar a minha alma, mas é bom, eu gosto disso, né? E o livro para ouvido do Cleto, tem jeito. O Cleto dá jeito para tudo, né? Está aqui o livro do Cleto também. E eu quero mostrar rapidamente alguns livros aqui, do Padre Jonas, né? Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Um livro que já faz um pouco de tempo que o padre escreveu, uma beleza. Está aqui. Né? Riquezas da Igreja. É um livro que eu fiz uma compilação de grandes textos de santos doutores da Igreja, da editora Canção Nova. Riquezas da Igreja. Né? Santos e Beatos da Igreja. É um trabalho que eu fiz levantando a relação dos santos e de beatos da Igreja, baseado na melhor enciclopédia sobre isso, que são de 12 volumes, a enciclopédia de Butler, que é desde 1700 e pouco. Então aqui você pode conhecer os santos em ordem alfabética, o dia da sua festa, enfim. É muito bom para você escolher até um nome para o seu filho, né? A Igreja pede que o filho tenha o nome de um santo. Bom, o Pecado Original, já mostrei, né? Quero mostrar esse livro aqui, Falsas Doutrinas. Esse livro é um trabalho que eu compilei, na verdade, de Dom Estevão Bittencourt. Quem conheceu Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino do Rio de Janeiro, que durante 50 anos publicou uma revista chamada Pergunte e Responderemos. E Dom Estevão analisava tudo que é tipo de religião, de seita que aparecia. Antes dele morrer, ele me autorizou a fazer um resumo de tudo isso que eu coloquei nesse livro. Então, são mais de 100 seitas, religiões, e Dom Estevão explica, né, por que não se coaduna com a fé católica, cada uma delas. Por que você não pode ser católico e espírita ao mesmo tempo? Por que você não pode ser católico e budista ao mesmo tempo? Por que você não pode ser católico e outra coisa ao mesmo tempo? Porque não fecha. Não é para agredir ninguém, não é para atacar, não, é para mostrar para o católico que é incoerente. É como se eu dissesse assim, você vai torcer para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo. Fecha? Não fecha. De jeito nenhum. Tá certo? É a mesma coisa, né? Só que não precisa brigar, há que ter respeito. Não é um livro para ofender ninguém, nem para discriminar ninguém. É para dizer, cada um fique na sua fé, né? Mas não faça uma salada de religiões. O que a tal de nova era quer fazer? A tal de nova era quer misturar tudo. Quer que você seja hindu, quer que você seja budista, quer que você seja católico, quer que você seja tudo ao mesmo tempo. Um coquetel de religiões. Não dá, né? Envenena, né? Não tem condição. Bom, Porque Sou Católico é um outro livro que também já escrevi há um bom tempo, está aí para se conhecer. E vamos continuar. Eu quero ver aqui com a Samara. O que nós temos aí? Bom, por enquanto sobre o tema não veio muita coisa, mas pediram aqui para comentar também sobre a Igreja Apostólica Brasileira. Eu nem sabia que existia Então, a isso. Igreja Católica Brasileira, veja, Católica Brasileira, essa igreja surgiu em 1945, aqui no estado de São Paulo, se não me engano é Botucatu, é isso? Acho que sim. É um bispo da igreja que apostatou, rompeu com a Igreja Católica e fundou uma igreja. Igreja Católica Brasileira, não é católica romana, brasileira. Evidentemente, para a Igreja Católica não tem valor. Entende? De novo eu digo, respeitamos quem quiser segui-la, mas para o católico não fecha. Tá? Porque é alguém que se separou da Igreja Católica. É como a igreja do Hugo Morales, do Hugo Chaves, do Morales, do Chaves, lá, como já disse, lá do século XV, XVI, do galicanismo, lá do José da Áustria, etc. Isso houve muito na história da igreja. Toda hora a gente vê essas coisas acontecerem. Bom, vamos continuar aqui, Ellen, com a nossa encíclica do Papa. Volta aí para nós, né?
O Papa fala de uma coisa interessante. Volta, você colocou um slide, isso aí. O desprezo da fé. O Papa diz que houve na história alguns filósofos que desprezaram a fé como se a fé fosse alguma coisa contra a razão. E o Papa coloca que um deles foi Nietzsche. O Nietzsche, aquele filósofo alemão que disse Deus morreu, o filósofo da morte de Deus, né? Só que eu queria que ele visse lá em Copacabana 3,7 milhões de jovens louvando a Deus, que Deus morreu. Mas por que esses filósofos achavam que a fé era negativa? Porque obstruía a razão. Eles achavam que a fé tirava a luz da razão. É nada. A fé ilumina mais a luz da razão. O que diziam os grandes santos filósofos da igreja? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, não é? Santo Anselmo. O que eles diziam? Creio para compreender e compreendo para crer. Ou seja, é a fé e a razão aliadas. Creio para compreender. E eu compreendo, ou seja, eu estudo a filosofia, a teologia, para crer mais ainda. Então o Papa diz, foi um engano que eles cometeram. Então passa aí, Ellen. Pensou-se erradamente que o crer opor-se-ia ao indagar. Era uma mentalidade errada que achava que porque eu creio, então eu não vou pesquisar, eu não vou indagar, eu não vou fazer perguntas. Não, é o contrário. Quanto mais eu creio, mais eu quero conhecer a revelação, então mais eu pergunto. Eu creio para compreender e compreendo para crer. Né? Para Nietzsche, diz o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, com Bento XVI, para Nietzsche, a fé seria uma espécie de ilusão de luz, uma luz falsa, uma luz que não existe, que impede o nosso caminho de homens livres rumo ao amanhã. Então é como se a fé impedisse a gente de enxergar o futuro. Né? O Papa diz, foi um engano. E assim o homem renunciou à busca de uma luz grande, ou seja, a luz de Deus, de uma verdade grande, para se contentar com pequenas luzes que iluminam por breves instantes. Ou seja, o homem, muitos, né, abriram mão da luz da fé para ficar só com a luz da razão. Ora, a luz da razão é uma luz pequenininha perto da luz da fé. É a conclusão que o Papa chega. Mas são incapazes de desvendar a estrada. Por esse caminho, a fé acabou por ser associada com a escuridão. Então, por causa desse falso entendimento da fé, o Papa diz, por causa disso, a fé acabou sendo associada com a escuridão. Então, ficou-se com essa mentalidade que existe até hoje. Até hoje. Em muitas das nossas universidades. Muitos professores ateus hoje nas universidades dizem para os jovens, se você quiser ser um grande cientista, você não pode ter fé. Você não pode acreditar nessas crendices que estão na Bíblia, que estão na igreja. Quer dizer, ainda hoje existe essa mentalidade. Por isso que o Papa, de novo, toca nessa ferida. Gente, foram muitos e muitos e muitos. Eu vou publicar um livrinho que se chama As Raízes Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. Esse livro foi escrito por um magistrado, que hoje está aposentado, um homem brilhante, que me autorizou, doutor Lúcio Flávio, que mora em Belo Horizonte, me autorizou a publicar o livro dele, gratuitamente, sem pagar direitos autorais, sem nada. Ele fez um estudo maravilhoso, mostrando vários filósofos ateus, que são as raízes do ateísmo contemporâneo. Esse ateísmo que a gente vive hoje, de onde é que vem? Vem lá de Nietzsche, vem lá de Feuerbach, vem lá de Schopenhauer, vem lá de não sei quem mais, vem lá de Engels, vem lá de Stalin, vem lá de Hegel, vem lá. Então ele pega cada um desses filósofos ateus que foram montando o ateísmo que chegou até nós hoje e que influencia tremendamente hoje as universidades. Por causa disso que o Papa diz, quer dizer, pensa-se erradamente que a luz da fé obstrui a luz da razão. Não é.
E aí o Papa explica uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, a fé... Onde é que está a diferença entre a fé e a razão? A ciência e a fé. A ciência procura a verdade. Vai para o laboratório. Induz, deduz, experimenta, faz insight e tal. A ciência procura a verdade. O que a fé faz? A fé recebe a verdade. A fé não precisa procurar a verdade. A verdade vem por revelação. Nenhum cientista descobriu que Deus são 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum matemático, nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum papa, nenhum bispo descobriu, pesquisando, que Deus são 3 pessoas. Então como é que nós sabemos? Deus revelou. A verdade baixou do céu. Quem trouxe? Jesus Cristo. Deus que diz, eu sou Deus. E sou filho de Deus. Abá, Deus é meu Pai. E eu vou mandar o Espírito Santo. E no dia do batismo dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentaram. O Filho sendo batizado, o Espírito desce em forma de pomba e o Pai diz, este é o meu Filho bem-amado, em que eu coloco todo o meu prazer, toda a minha complacência. Quer dizer, a fé recebe a verdade. A ciência procura a verdade. Qual é a diferença? A ciência procura uma verdade natural. A física, a química, a biologia, a psicologia, a fé recebe a verdade sobrenatural. Ou seja, uma verdade que a natureza não tem condição de sozinha de encontrar. Então, ela baixa do céu. E as duas se encontram. Aí você entende que o Papa diz, eu creio para compreender e eu compreendo para crer. A fé e a razão. Então, o Papa se preocupa muito com isso, especialmente, isso é a mão do Bento XVI. Por quê? Porque o Bento XVI é um homem catedrático, é um homem de escola. O Bento XVI é um teólogo que trabalhou em várias universidades na Alemanha. Então, ele conhece a cabeça dos professores, a cabeça dos formadores de opinião. E essa cabeça hoje está muito induzida por essa falsa concepção de que a fé é contra a razão. Bom, quando falta a luz, diz o Papa, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal. Olha que coisa interessante. Se não tem fé, não tem luz. Você não consegue saber o que é o bem e o que é o mal. Porque você está no escuro. Quem está no escuro não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculos sem direção. Olha que coisa bonita que o Papa diz. Se você não tem fé, não tem luz, você não consegue ver onde é que você quer chegar, você fica rodando em círculo. Fica feito um doido. Entendeu? Mas se você tem luz, se você tem fé, é aqui. Você anda para frente. E você chega na meta. Sem isso você fica, rodando em círculo. Sem direção. Vai ali. Entretanto, pouco a pouco foi se vendo que a luz da razão autônoma não consegue iluminar suficientemente, né, o futuro. Este, no fim de contas, permanece na sua obscuridade e deixa o homem no temor do desconhecido. Quer dizer, o Papa diz, aos poucos foi se entendendo, foi se vendo que não basta a ciência. A luz da ciência é muito fraca para iluminar o caminho. Eu preciso de uma luz mais forte. É por isso, gente, é por isso que o mundo sempre se volta para Deus. Quando esses apologistas dizem, Deus morreu, o homem não está nem aí com Deus, Deus acabou, daqui a pouco você vê 3,7 milhões de jovens reunidos, né, lá na Copacabana. 4 milhões com o Papa João Paulo II aí em Manila, né? Porque o homem sabe que não basta a luz da razão para ele encontrar o caminho. Vamos lá, por isso urge recuperar. Aí o Papa pede então que a gente recupere o caráter de luz que é próprio da fé. Pois quando a sua chama se apaga,
todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. Quando a luz da fé se apaga, as outras também se apagam. Quais outras? A luz da moral, a luz da ciência, entende? Também vão se apagando. Hã? É aí que ele chega àquela conclusão que eu falei da vida. O próprio valor da vida vai se apagando, porque a luz da fé foi se apagando. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode dimanar de nós mesmos. Não pode nascer de nós mesmos. Não. Tem de vir de uma fonte mais originária. Deve por vir, em última análise, de Deus. A fé nasce do encontro com o Deus vivo. Então, aonde que a luz da fé se acende no coração de nós? Quando encontra o Deus vivo. Porque eu falo, a fé não nasce de nós. A fé nasce de Deus. Então tem que encontrar esse Deus vivo. E aí, gente, a riqueza da nossa fé cristã é esta. Eu falei a vocês que eu vou publicar uns livros antigos, né? Um dos livros maravilhosos que eu li, sabe, de vez em quando eu vou para as bibliotecas e pego aqueles livros assim que dá alergia na gente, né? Às vezes eu tenho que ir até com uma máscara, por causa dos áscaros que já tem naqueles livros ali de mais de 100 anos de idade. De vez em quando eu faço isso. Mas eu li um livrinho esses dias, Deus em Nós. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, um livrinho. Eu hei de publicar esse livro. O autor diz assim, o que é ser cristão? Ser cristão é você entender que Deus mora em você. É dogma de fé. Que pelo batismo você recebeu a Santíssima Trindade. E que se você não perdê-la pelo pecado mortal, se você viver na graça santificante, então Deus vive em você. Então onde você vai, você leva a Deus. Né? Você é Cristóforo, portador de Cristo, portador do Pai, portador do Espírito Santo. Então você conversa com Deus, você vive em Deus. Sabe, isso é ser cristão. É ter consciência de que Deus assiste todos os meus atos. Por isso eu não posso falar qualquer palavra. Eu não posso ter qualquer comportamento. Eu não posso alimentar qualquer pensamento, que Deus está aqui assistindo tudo em mim. Gente, dá uma reviravolta na vida espiritual da gente, que não é brincadeira. Vocês entenderam? É o que o papai está falando. A fé nasce do encontro com Deus. Olha o que ele fala aqui. A fé nasce do encontro com Deus vivo. E a nossa fé católica tem tudo isso, né? Desde o nosso batismo. Desde o batismo. Porque, com o pecado original, nós perdemos a vida de Deus em nós. O que nós recuperamos com o batismo? A vida de Deus em nós. É dogma de fé. Deus passa a ser, São Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Quem destruir o templo do Espírito Santo, que é sagrado, Deus o destruirá, São Paulo diz, na carta aos Coríntios. Essa é a riqueza da nossa fé católica. Deus, eu gosto muito daquela música, tem uma música que eles cantam, né? Deus habita no meu coração. Não tem? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Que música maravilhosa. Esse autor foi inspirado. Deus habita. Mas só que a gente não tem consciência disso. Às vezes a gente passa o dia inteiro sem pensar nisso. Deus mora aqui, mas eu tenho consciência disso? A hora que eu faço alguma coisa, a hora que eu brigo com alguém, eu tenho consciência que Deus habita, que Deus está assistindo isso. Deus está vendo o meu comportamento. Não vendo no sentido de que Ele é um policial que está me fiscalizando. Não. É um Pai amoroso que quer viver em mim. Aí nasce a luz da fé. Aí a fé nasce desse encontro com Deus vivo. O Papa quer mostrar isso na encíclica. Vamos lá. Aí ele fala do Abraão. Que bonita essa foto que a produção do programa colocou. Não é, Ellen? Muito obrigado pelo trabalho de você. Eu mando para ele só as palavras, né?
a produção do programa e a direção que faz essa ilustração. Aí dá o Abraão que ia sacrificar o Isaac, né? Vamos lá. Então o Papa diz, o Abraão e a Virgem Maria são os ícones da fé. Abraão do Antigo Testamento e Maria no Novo Testamento. São os ícones da fé. Abraão acreditou contra toda a esperança. Que coisa fantástica. Quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus disse para Abraão, Abraão, a tua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu. E Abraão não tinha filho nenhum. Sara era estéril. E cadê com o filho que não vem? Passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. Aí quando Abraão fez? Abraão chamou a Sara, Sara pegou a escrava dela e disse, Abraão, tem um filho com a escrava, porque senão não vai ter filho nenhum. E na moral daquele tempo isso era lícito, não é? Abraão teve um filho com a escrava Agar, o seu Ismael, que segundo a tradição deu origem aos árabes, né? Quando Abraão chegou nos 99 anos, depois de 25 anos, aqueles 3 anjos apareceram para Deus, que tudo indica que era uma simbologia da Santíssima Trindade, e disseram, Abraão, agora vai nascer teu filho. Quando Abraão tinha 100 anos, nasceu o filho dele. A promessa foi feita com 75. O filho nasceu com 100. Depois que nasceu, Deus chama Abraão e diz, Abraão, agora eu quero que você sacrifique o filho. Esse Deus parece louco, né? Mas Abraão, no contexto dele, ele entendeu que Deus estava falando com ele. Deus estava, né? Mas São Paulo diz, Abraão acreditava que Deus pudesse ressuscitar o menino. Então eu vou matá-lo. E a hora que ele levanta o cutelo, né? O anjo segura a mão de Abraão. Quer dizer, no fundo, o que Deus queria fazer com Abraão? Deus queria provar a fé de Abraão. Eu quero ver se esse cabra acredita em mim. Como diz o nordestino, né? Eu quero ver se esse sujeito acredita mesmo em mim. Eu vou pedir o filho dele. Tudo que ele ama na vida é esse filho. Gente, Deus faz isso com a gente, viu? De vez em quando Deus pede o nosso Isaac. Só que o nosso Isaac, Deus não é... A gente não tem a fé de Abraão, então Deus não vai cobrar tanto. Mas o nosso Isaac, muitas vezes, é aquela coisa que você é apegada aqui na terra. Aquele dinheiro, aquele carro, aquela coisa que você é como uma cadeia que te prende. Me dá esse Isaac aí, ó. Sacrifica esse Isaac aí na fé. Então, Abraão, por isso, é colocado pelo Papa como o ícone da fé do Antigo Testamento. E Maria no Novo. Porque Maria foi aquela que entregou a vida a Deus assim. Um cheque em branco na mão de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Não quero saber de nada. Bom, então, aí o Papa chama Santo Agostinho. Toda hora ele fala de Santo Agostinho na encíclica, né? Uma das vezes é essa aqui. Santo Agostinho explica assim. O homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. Então, Deus promete, ele crê. O Deus fiel é aquele que concede o que prometeu ao homem. Né? Então, o homem fiel é aquele que acredita no Deus que promete. Aí, gente, tem uma coisa que o Papa fala muito forte, é o seguinte, tem muitas promessas de Deus para nós, mas será que a gente acredita? Por exemplo, você pega a Bíblia, está cheio de promessas de Deus. Jesus diz assim, não vos preocupeis com a vossa vida, porque o Pai Celeste cuida de cada um de vós. Será que a gente acredita nisso? Ou será que a gente fica arrancando os cabelos de noite, com medo de faltar a comida, o remédio, a escola do filho? Se Deus promete, eu tenho que acreditar. Santo Agostinho diz, o homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. E o Deus fiel é aquele que cumpre a sua promessa. Claro, Deus é sempre fiel. Então, a fé é esse desafio. Por isso que a igreja ensina que a fé é um dom. A gente tem que pedir esse dom para Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Né? Vamos lá. O contrário da fé é a idolatria. O Papa faz esse destaque.
Por que o Papa fala que o contrário da fé é a idolatria? Muito interessante essa reflexão. O Papa diz assim, diante do ídolo, não se corre o risco de uma possível chamada que nos faça sair das próprias seguranças. O ídolo, o Deus falso, nunca vai dizer para você, Abraão, sacrifica teu filho. Por quê? O Papa diz, o ídolo tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Passa aí. Porque o ídolo tem boca, mas não fala. Está lá, ó, né? No Salmo 115. Por que muita gente prefere a idolatria? Prefere acreditar nesse Deus? Porque esses deuses falsos não cobram nada da gente. Eu é que dou ordem para ele não dá ordem para mim. Entendeu? Então o Papa diz que a idolatria é o oposto da fé. Porque ter fé, o que é ter fé? Você obedecer a Deus. O que Deus fala, o que Deus manda, o que Deus pede, é para o meu bem. Eu não entendo, mas eu creio nesse Deus, então eu obedeço. Eu me abandono nas mãos dele, isso é fé. O ídolo tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Então eu faço o que eu quero diante desse Deus. Esse Deus não dá ordem para mim. Esse Deus não tem promessa, esse Deus não tem nada. É muito profunda essa reflexão do Papa. Ele diz assim, olha, compreende-se que assim que o ídolo é um pretexto para se colocar a si mesmo no centro da realidade. Você se põe no centro da realidade diante do ídolo. Quando que diante de Deus, não. Você se põe na periferia. Deus é o centro. Estão entendendo? Na idolatria você é o centro. Na fé, Deus é o centro. Olha lá. Pretexto para se colocar a si mesmo no centro da realidade. Na adoração das obras das próprias mãos. Então você adora a si mesmo diante de um ídolo. Porque você é o centro. Então você adora as suas próprias obras. Enquanto que na fé, não. Na fé, Deus é o centro, eu sou a periferia, eu adoro as obras de Deus, adoro Deus e amo as suas obras. Quando eu falo que Bento XVI é uma potência teológica, é só lendo as coisas dele para a gente realmente compreender isso. Né? É claro que o Papa Francisco também está aí. Eu não sei quem que escreveu o que aí, porque eles não separaram as águas aí. Os dois publicaram. A encíclica está publicada no nome do Papa Francisco, mas ele deixa claro que houve aí a cooperação do Bento XVI. Eu dizia, um Papa é bom, dois é melhor ainda. Não é?